também sofrem de asma e pneumonia. E pior, 150 crianças morrem de doenças do pulmão todo ano. O fumo altera a quantidade de oxigênio que chega ao feto. Por isso, o bebê da mãe que fuma tem 50% mais chances de nascer um retardado mental. Não foram só os cientistas que trouxeram más notícias para a indústria do cigarro. A vingança de uma mulher abandonada pode ser fatal para a batalha da indústria na justiça americana. Hattie Heap namorava Ron Tamo, que tinha sido diretor da indústria Philip Morris. Ele guardava na casa dela cerca de 70 caixas com documentos da empresa. Eles brigaram semana passada e ela entregou à polícia 8 caixas que Tamo esqueceu. Aí apareceram estudos que Tamo realizou já nos anos 60 sobre o volume de nicotina necessário para que o fumante se vicie. A indústria do cigarro sempre negou controlar a dose de nicotina para estimular o vício. Heap diz que só está fazendo isso porque foi... Silva, mecânico. João Almeida, vaqueiro. José Pereira da Silva Neto, mecânico. Cícero Cipriano da Silva, servente. Inaldo de Souza Leão, vendedor. Amaro Miguel dos Santos, comerciante. Maria Lúcia Feitosa, costureira. João Manuel da Silva, mecânico. Heleno Fortunato da Silva, ambulante. Dulcineia Alves da Silva, funcionária pública. Ricardo Alexandre Borges Vieira, estudante. Ricardo é o mais jovem das vítimas da hemodiálise, 21 anos. Ele ia se formar este ano em enfermagem e era fã dos Mamonas Assassinas. Ricardo Alexandre era filho único, único neto, único sobrinho. Ele tinha muita força de vontade para viver. Ele não se dava assim como uma pessoa doente. Quando qualquer pessoa perguntava, você está melhor? Ele dizia, não, eu não sou doente, é apenas meu rins que não funciona, mas eu vou chegar lá. Eles tinham que encontrar tempo para cuidar da saúde nos intervalos entre as tarefas domésticas. Eram as donas de casa. Maria Auxiliadora Castor, 43 anos. Terezinha Rodrigues, 45. Maria Severina, 65 anos. Angelita Santana de Araújo, 37. Severina Celina da Silva, 49. Maria Aparecida dos Santos, 25. Antonina Júlia da Silva, 50. Helena Neves dos Santos, 58. Maria Pinheiro Maciel, 56. Sofia Maria da Silva, 37 anos, vendedora de cosméticos. Sofia, que já havia perdido o marido vítima de tétano, deixou 3 filhos, de 10, 14 e 16 anos. As crianças passaram a viver com a tia. Será que ela ia melhorar, mas não melhorou. Aí no outro dia de manhã veio a notícia que ela morreu. E para vocês? Para mim, não tem mais prazer na vida. Daqui a pouco. Pessoas que já tinham passado há muito tempo desse período. Os aposentados, que dedicaram toda a vida ao trabalho. José Antônio da Paz, 30 anos. Maria Cândida Nunes, aposentada. Antônio Gomes Pontes, 33 anos. João Francisco de Melo, aposentado. Cícero Ferreira de Brito, 33 anos. Paulo Jorge da Silva, 64. Maria Soares de Araújo, 60. Abílio Joaquim da Silva, 70 anos. A família de Abílio vivia da aposentadoria que ele recebia. 7 filhos agora procuram emprego. Ixi, mas tá muito ruim meu aqui, viu? Porque ele é quem sustentava o de menor aqui. A aposentadoria dele era sair pro de menor. E agora? Tá tudo desempregado. Pior que procura, anda nada. Só encontra a porta fechada. Ricardo, Sofia, José Vitor, Abílio. Vistos assim, isoladamente, são retratos de brasileiros pobres. Postos lado a lado, formam um quadro sombrio da pobreza da saúde pública no Brasil. Em análise, continuam internadas 70 pessoas, 3 em estado grave. Veja, espalhou radiação por 3 ex-repúblicas soviéticas e matou 125 mil pessoas. O correspondente da Rede Globo na Europa, César Tralli, percorreu o inferno atômico de Chernobyl e mostra agora o risco de uma nova tragédia. As flores são de plástico na primavera de frio e neve polar da Ucrânia. Desde a tragédia, nada cresceu tanto aqui quanto o número de cemitérios.
No caminho para a usina, fazendas coletivas e ranchos abandonados às pressas. Nós estamos a 10 quilômetros agora da usina de Chernobyl. Esse é um bloqueio policial onde só pessoas autorizadas podem passar por aqui. A gente tem uma autorização do governo para poder entrar nessa área. Chernobyl. Daqui para frente, a radiação só vai aumentar. Chegará a 20 vezes o limite de segurança. Os olhos finalmente encontram ao longe a silhueta do medo. O estopim da bomba que continua explodindo 10 anos depois. Em 26 de abril de 86, uma falha humana facilitada por um erro de projeto resultou no maior acidente nuclear da história. O superaquecimento do reator número 4 liberou uma radiação 200 vezes maior que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. A explosão jogou para o alto a proteção do vaso de contenção do reator onde estava o urânio. É uma tampa de 2.000 toneladas que, ao cair, espalhou material radioativo pelo ar. Mais de 300 homens morreram na guerra desesperada de Chernobyl. Pilotos de helicóptero obrigados a sobrevoar o reator. Soldados anônimos que limparam com as mãos o terraço da usina. Técnicos e cientistas que se lançaram em expedições de altíssimo risco ao coração da unidade 4, onde até robôs e câmeras paravam de funcionar por causa da radiação. Heróis e mercenários, eles descobriram que o combustível nuclear derretido tinha formado uma espécie de lava. A lava se infiltrou pelos tubos e salas abaixo do reator. Esse pedaço ganhou o apelido de pata de elefante. 6 meses depois do acidente, o que sobrou do reator foi fechado num gigantesco sarcófago de concreto. Quem chega a 100 metros dele não pode ficar mais do que 15 minutos. O trabalho que tinha que ser perfeito foi outro desastre. Hoje, o sarcófago está cheio de rachaduras. As paredes internas já começam a descolar. Os cientistas da Agência Atômica Internacional afirmam que toda a cobertura deve cair em cima do que sobrou do reator. A poeira radioativa formaria uma nuvem gigantesca na atmosfera, capaz de repetir a catástrofe de 10 anos atrás. É uma bomba relógio atômica. O número de rachaduras dobrou desde o começo do ano. Ninguém sabe dizer até quando as paredes vão continuar isolando os 400 quilos de plutônio e mais de 100 toneladas de combustível nuclear. Na entrada do complexo de Chernobyl, a 1 quilômetro do sarcófago, a radiação está no limite tolerável. Detetores verificam se posso seguir em frente. Os 4.000 empregados da usina sabem que o risco continua, mas o medo do desemprego é maior. Máquinas dos anos 60. Computadores quebrados. Sistema de refrigeração quebrado há 2 semanas. Esta sala de controle é idêntica à que operava o reator que foi pelos ares, com a diferença de que a tecnologia agora ainda está mais obsoleta. Esses botões podem parar Chernobyl, como é o desejo de toda a Europa. Mas o governo da Ucrânia diz que, se isso for feito, 10 milhões de pessoas podem ficar sem luz e sem aquecimento. As autoridades aqui jogam duro. O fim dos riscos na usina depende do dinheiro ocidental. O futuro é incerto, mas a maquete dele poderia ter o nome de Pripyat. Chernobyl está a apenas 3 quilômetros. A radiação chegou com vento no dia do acidente, mas os 50.000 moradores ficaram 36 horas sem saber do perigo. Só pudemos entrar na cidade fantasma porque a neve ajudava a conter a radiação. O ar aqui provoca câncer. O restaurante, o Palácio da Cultura, o Hotel Raio de Sol. Nessa cidade, as placas perderam o sentido. Não há uma viva alma nas lojas, casas, conjuntos e prédios residenciais. O cenário do dia seguinte. 8.000 crianças moravam aqui em Pripyat. Nos tempos em que a cidade era cidade, os pais costumavam trazer os filhos todo fim de tarde ao parque de diversões. 10 anos depois que as famílias abandonaram tudo às pressas, 1/4 das crianças de Pripyat já morreu de algum tipo de câncer. A morte entrou de surpresa no jardim de infância.
As salas, o berçário, o refeitório já estavam contaminados quando chegaram as pequenas máscaras de gás. Nenhuma criança ficou livre da radiação. 13 morreram no mesmo dia. Daqui, a tragédia se espalhou pela Ucrânia com a velocidade do vento. Mais de 40 mil crianças morreram de câncer desde o desastre. A cada semestre, 400 novos casos da doença aparecem entre elas. Muitas não chegarão à idade de entender Chernobyl. Uma história de desrespeito está longe de acabar. Setecentos especialistas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia estão reunidos em Viena numa conferência para fazer um balanço dos efeitos do maior acidente nuclear da história. Segundo pesquisadores que estiveram em Chernobyl, só daqui a 50 anos todas as consequências da tragédia vão deixar de ser um mistério para os cientistas. No próximo dia 26, o acidente de Chernobyl faz 10 anos. Até amanhã. Até